Então, boa noite a todos. Eu agradeço muito a presença, dando sequência ao nosso curso sobre Machado de Assis, hoje com a presença brilhante das nossas queridíssimas Leila e Marisa. Eu peço desculpas, não tinha entrado ainda, porque o Google insistiu e me pediu uma outra conta, eu não tenho, eu só tenho uma. Então, mas felizmente, então, agora tudo resolvido a tempo e a hora, bem no momento. Passo a palavra a quem vai fazer a apresentação das nossas... Tadeu, é você? Vai fazer a apresentação? Sou eu. Não é a Beth. Sou eu. Beth, que é de Beth. Ah, a Beth está ali, a Beth. Ô, Beth, desculpa, eu não tinha te achado ainda estou meio atordoada com a confusão aqui. Então, passo a palavra à coordenadora desse nosso curso, especificamente, a doutora Elizabeth Saqueto, que é doutora e mestre, tudo que possa existir de títulos a respeito de Machado de Assis. Então, com ela, a apresentação das palestrantes de hoje. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, é um prazer tê-los aqui, neste sexto encontro, nesta sexta palestra. Eu vou fazer a minha autodescrição, mas as pessoas que me conhecem, eu sou Beth Saqueto, eu tenho a pele clara, eu sou loira, eu estou com vestido estampado, estou usando óculos, um brinco de argola e, como bem diz a Marisa Timpone, um batom vermelho, certo? Estou na minha sala de estudos e tenho hoje a incumbência de mediar este encontro, que será realizado por duas brilhantes professoras, a professora Leila Barbosa e a professora Marisa Timpone, e neste momento eu farei a apresentação das duas. Vou iniciar com Leila Maria Fonseca Barbosa. Ela é de Juiz de Fora, de onde é também cidadã benemérita, formada em Línguas Neolatinas pela Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, antiga Fafili. Professora de português e também de literatura da universidade, desde 1977, dos cursos de letras, de comunicação e demais cursos, aposentada em 2003. Ela tem especialização em literatura brasileira, mestrado em teoria literária. Ela foi gerente de atividades culturais da Universidade Federal, pesquisadora de história literária de Juiz de Fora, um projeto aprovado pela UFJF em 1980, tem vários trabalhos publicados sobre literatura e artes plásticas, em livros, revistas especializadas, anais de congressos, CDs, catálogos, folders, meio eletrônico e exposições, além de participação em várias coletâneas e prefaciadora de vários livros literários. Trabalhos apresentados em congressos mineiros e brasileiros da história da medicina. Vários livros publicados, entre eles a Trama Poética de Murilo Mendes, Letras da Cidade, sobre literatura de Juiz de Fora, um olhar poético sobre Juiz de Fora e Ismael Neri e Murilo Mendes, Reflexos. Este texto foi, inclusive, candidato ao Prêmio Jabuti em 2010. Todos eles em coautoria com a outra palestrante, Marisa Timpone. Fundadora do Centro de Estudos Murilo Mendes, hoje Museu de Arte Murilo Mendes, diretora adjunta dessa mesma instituição, membro da Academia Juiz Forana de Letras, conselheira do Museu Mariano Procópio e do Museu de Arte Murilo Mendes da UFJF. Isso é um currículo simplificado, porque a história acadêmica de Leila Barbosa e literária de Leila Barbosa é enorme, é grandiosa, é rica, é uma presença realmente ilustre na nossa cidade. E muito nos honra tê-la aqui falando sobre Machado de Assis. Obrigada. Ela vai se apresentar, mas eu também vou apresentar Marisa Timpone.
Marisa Timpone Pereira Rodrigues é de São Geraldo, cidade da Zona da Mata Mineira. É cidadã honorária de Juiz de Fora. É formada em Letras pelo FJF, com especialização e mestrado em Literatura Brasileira. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, com cursos de Civilização Antiga, UFMG. Atuou como professora de Literatura Brasileira e Língua Portuguesa na Universidade Federal de Juiz de Fora, nos cursos de Letras e Comunicação, atuou como gerente de cultura e também como técnica em cultura na programação cultural da universidade. É escritora, pesquisadora da história literária de Juiz de Fora, com livros publicados com coautoria com Leila Barbosa, como Ismael Neri e Murilo Mendes, Reflexos, que eu já citei anteriormente, Um Olhar Poético sobre Juiz de Fora, entre outros. Os 3 últimos livros solos de Marisa Timpone são O Processo da Invenção na Busca da Liberdade, uma leitura criativa da poética de Murilo Mendes. Temos O Menino que Pulava, uma homenagem ao netinho Murilo. Essência de Madre Silva, que são poemas que compõem a coletânea da Grifo, né, que me parece que, eu agora esqueci o nome, mas é uma coletânea belíssima, composta de mini-books. E, recentemente, Marisa Timpone lançou, em homenagem à netinha Antonella, A Menina Rara. Além de participação em várias antologias, como Juiz de Fora no Ar, todos os volumes, e recentemente, e futuramente, bem em breve, nós teremos o lançamento do 5º volume, coletânea Múltiplas Palavras, 1, 2 e 3, Halloween, um conto fantástico da Patexto, Vida de Literatura da Grifo, além de algumas coletâneas online. É uma das fundadoras do Museu de Arte Murilo Mendes, onde atua no Conselho de Curadores, é membro da Academia Juiz Forana de Letras e da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, é membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, já mencionada anteriormente, é membro do Instituto Internacional de Cultura em Movimento, fazendo parte do Conselho Editorial e atuando também como palestrante. Isso é um pouquinho do que a Marisa, que é tão tranquila, consegue realizar. É uma pessoa altamente dinâmica, muito atuante, assim como a Leila, e tem uma trajetória acadêmica e literária considerável, certo? Eu passo agora a palavra a Leila. Hoje o tema da nossa palestra será o tempo e o mal nos contos machadianos. Então, passo a palavra a Leila, para que a Leila possa fazer a sua autoapresentação e, em seguida, a Marisa fará a dela. Leila, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu sou Leila Barbosa, professora da universidade, mais do que tudo, e inclusive sou loura, tenho olho azul, batom vermelho, lógico, né? Tem que ser igual a todas, e cabelos louros, e tenho algo de muito importante, eu sou a professora, aquela que gosta de dar aula. Isso daí também faz parte, né, dessa minha descrição. Passo agora para a Marisa. Boa noite a todos. Sou Marisa Timpone, cabelos negros, óculos grandes, olhos grandes, lábios vermelhos. Brinquinho mínimo, e hoje, misturando culturas, estou meio europeia, entre o colar e o chale, que vem trazer um pouco o meu lado Flamengo. Mas, para dizer que nesta noite, que tenho o prazer de falar para vocês todos, nós vamos fazer só um aperitivo, só vamos abrir a questão,
e passar a bola para vocês. E já de antemão, a Beth falou que não, eu gostaria que assim que terminasse a nossa fala, Leila fala primeiro sobre o tempo, eu falo segundo sobre o mal. Gostaria de pedir a Beth para fazer as considerações dela aqui de público, além dos belíssimos comentários que ela faz no chat. Leila, é com você. Nós estamos aqui, né, na Academia de História de Letras, na 6ª palestra, né, na minha presença e da Marisa, fazendo falando sobre, né, o que nós vamos fazer, com a mediação da Beth Saqueto. Então, esse trio é que vai agora mostrar uma porção de coisa a vocês, porque a gente sabe, né, que o Machado é difícil, inclusive, da gente dar conta dele, porque o Machado é extremamente criativo, é impressionante, bem que a Beth fala, o Machado é uma pessoa impressionante, como é que ele, naquele tempo dele, falando do tempo, no tempo dele, ele foi capaz de fazer isso tudo. Coube a mim falar sobre o tempo nos poemas, nos contos de Machado de Assis. Primeiro, eu fui procurar o que a gente pode falar que é tempo. O que é tempo? Para todo mundo. A gente tem tempo de fazer isso, tem tempo de fazer aquilo. O tempo não deu, o tempo... Né? Você tem uma opção de observação para o tempo. Você tem o tempo cronos, você tem o tempo kairos, né? Isso tudo são questões que aparecem na vida da gente. E eu cheguei a uma conclusão. Não sei se eu estou querendo ser metida demais, mas o tempo, para mim, o tempo nasce com a vida. No dia que eu fui gerada, eu peguei um tempo. A minha vida, como característica, teve um tempo. E de nós todos assim. E por isso é que o tempo tem também a ver com a morte. É o nosso tempo, o nosso tempo. Depois, pega alguma coisa que não seja viva, né? Por exemplo, planta, animais, isso tudo tem tempo também. Pega uma coisa que não é viva, que não é coisa que não tem tempo, não tem. Não tem esse negócio de acabar, de ficar velho, etc. Né? Então, é algo que eu estou julgando aí para vocês pensam bem, depois vocês podem me acrescentar ou dizer que está tudo errado. Então, vamos agora falar sobre o tempo como um dos importantes recursos da narrativa. E Machado de Assis, considerado precursor da ficção moderna, conferiu a problemática do tempo como uma dimensão romanesca. A irreversibilidade do passar do tempo, deixando suas marcas indeléveis e cada vez mais profundas, encontrou no pessimismo schopenhaueriano de Machado de Assis terreno fértil e propício para o seu vicejar. Em todas as estratégias narrativas que, segundo a professora Sônia Breiner, que nos deu um curso sobre o conto machadiano, podem se resumir em 3: diálogo, dramaticidade da apresentação direta e autobiografia. Percebe-se a preocupação machadiana com a corrosividade irredutível do tempo. De idade adulta, madura, os personagens principais dos contos, através de suas experiências existenciais, seu modo de ver o mundo e viver o presente, revelam crises de identidade, como a gente pode ver no espelho, né, que aparecem as duas almas, uma interna e a outra externa, cujos encontros do processo social vão ressaltar o negativo. Nós vamos ver também as indecisões da Dona Benedita, o tédio vitae no viver, que são tentativas frustradas de recuperar o passado, frutos da lenta e inexorável destruição física, psíquica e moral.
A decomposição biológica do homem leva o contista Machado a trabalhar com o problema da morte. Em várias peças ficcionais, como O Enfermeiro, Galeria Póstuma, A Causa Secreta, a morte ou a sua proximidade possibilitam o engendramento de personagens livres de qualquer compromisso com o mundo, dos vivos, ou perecer, fato que os deixa muito à vontade para uma profunda, irônica e desmistificadora análise da vida. A ironia desse ponto dele é muito forte e muito interessante. A relativização do tempo, causa do esmorecimento das paixões, evidencia-se da forma relativa do texto, o que nos permite o questionamento do pré-estabelecido, da permanência imutável dos conceitos e valores morais, como que nós já ouvimos aí a fala da causa secreta. Adquirindo proporções negativas pelo niilismo pessimista, a dialética entre vida e morte aparece na frustração, das frustrações do ideal de Romão na Cantiga de Sponsais. Não é? Aquele que era o grande, aquele que era um grande maestro, um grande regente, e que era um grande compositor, mas que estava acabado, ele não conseguia fazer uma cantiga de Sponsais que ele tanto desejava, porque ele parava na nota lá. Então, com isso, ele ficou muito chateado, porque ele casou, não conseguiu fazer para a mulher morreu, aí ele ficava, ele também não conseguia passar disso, ficava na casa dele só tocando até o lar. Até que um dia, de manhã, ele abriu a janela do quintal, e da janela do quintal da outra sala tinha um casal recém-casado, e a noiva começou a cantar o que ele queria fazer. Então, e logo depois ele vai morrer. É muito bonito esse conto. E na melancolia do universo, né? Viver, onde a Chaveiros afirma: chego à cláusula dos tempos, nenhum outro homem respira o ar da vida. Sou o último, posso morrer. Quanto ao tema da degeneração psíquica, sua mais radical explicitação está nas indagações sobre sanidade e loucura, limiar tênue e frágil, tão a gosto do autor. A galeria de personagens que revelam tal tipo de problema não é reduzida, e as gradações que o desequilíbrio mental assume sob várias formas também merecem destaque. Entre os casos, podem se referir o do Alferes, Jacobina, de O Espelho, ou de Simão Bacamarte, de O Alienista. Nesse último, tem-se de um lado a situação, de um lado a situação de um médico que pretende curar dementes, acabar também ele, médico, louco, e de outro o fato de encontrar-se no fundo da atitude de Simão Bacamarte uma lúcida coerência na proporção mesma em que ele, com o passar dos anos, percebendo que não se enquadra no critério da normalidade dos demais, resolve isolar-se como alienado. Fica ironicamente sugerida a contradição pertencente à razão humana, em que polos opostos parecem tocar-se. E esses polos são razão e loucura. É uma beleza esse conto, é algo que a gente precisa de ler várias vezes para ver em que lado você fica. Às vezes você lê uma vez, você está na razão, depois você lê outra vez, você vai estar na loucura. O mesmo conto. No que respeita à corrosão moral, podem se localizar inúmeras situações nos diversos contos de Machado de Assis. E por degeneração moral, entende-se aqui a enorme elasticidade com que os personagens,
no julgamento dos seus atos, falsificam os próprios critérios a fim de se justificarem, de se manterem permanentemente impunes, livres de culpa. São transitórios todos os casos de remorso ou de culpa moral e seguem um processo lento de elaboração mental, pois o personagem, à custa do raciocínio, vai revelando formas mais atenuadas de auto-julgar-se e a absolvição surge de forma clara e apaziguadora. Depois de ter assassinado o coronel e receber toda a sua fortuna como herança, o enfermeiro, o que ele faz? Ele acaba concluindo que, aspas, os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. E o epitáfio que deseja lhe coloque no túmulo é o seguinte: bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. Apesar de, em alguns momentos, a tensão dialética da problemática do tempo parecer chegar à fulguração de uma síntese realizante, como em Miss Dollar, em que o tempo convenceu Margarida de que sua suspeita era gratuita e veio a tornar-se efetivo o casamento apenas celebrado, na realidade, as soluções encontradas são sempre pessimistas, o físico refletindo a dor moral, a consciência se obliterando, a ambição, lá no espelho, né, dos dois lados, indecisões, lá na Dona Benedita, tédio de viver, são tentativas frustradas de recuperar o passado. Também vamos ver isso no conto da Dona Paula. O espelho se transformando em inveja, em esquecimento, levando à traição. Enfim, o mal intrínseco ao caráter humano, dominando tudo e todos, como verão agora na intervenção da Marisa a seguir. E esse tempo e esse tempo, atingindo dimensões metafísicas, corrói irrecuperavelmente o corpo e a alma do homem, zomba dele. E a saudade, senão a ironia do tempo, na desejada da gente? Ele faz essa pergunta. E faz com que tudo se perca, tudo se transforme. O néctar vira zurrapa, os coxins são a pedra dura na rua, lá no anel de Polícrates. Então, nós aí, né, chegamos a conclusão, mas nós ainda não ficamos satisfeitos. Nós fomos buscar aonde que as conceituações de tempo eram semelhantes àquilo que nós estávamos achando. Então, eu vou dar aqui para você o seguinte, buscando conceituações do que era tempo, nós achamos no Netflix, que eu acho interessante isso para vocês, aconselhar vocês verem, o filme, né? Quanto tempo o tempo tem, que chama assim, e que todinho falando sobre o tempo, o diverso tempo, e é muito interessante, porque aquela história do aqui e agora, o aqui e agora não existe nem agora existe só o que é, o encontrinho, sabe? É muito interessante as colocações, e o que pode advir dessa nossa dessa nossa hoje, desse nosso hoje englobamento nessa questão, né? Que nós sabemos tudo na mesma hora de alguém. Eu estava vendo guerra, né? Estava vendo lá, jogando coisa na guerra, ver se pode. É um negócio assim, ver antes, a primeira guerra que eu via uma semana depois, ou 10 dias depois, que passava no Central. No Central não, passava no cinema, no Glória. Essa guerra agora, você liga a televisão, você está vendo eles jogarem lá os foguetes, né? Então, essas são questões a serem resolvidas, porque é diferente, hoje é diferente.
Hoje eu sou capaz, nós todos somos capazes de saber a mesma coisa, ver a mesma coisa do mesmo momento, né? E isso aí, o que será? Aí é uma questão de tempo também. Continuar a estudar o tempo. Muito obrigada a vocês todos. Qualquer coisa, depois vocês me perguntem. Estou às ordens. Pisciline, você viu lá onde você vai ficar na fila? Pois é. Vou fora, sair dessa fila. Marisa, Pois é. Leila, muito obrigada. E eu passo a palavra, depois nós vamos abrir para as discussões, para como vocês sugeriram, eu passo a palavra a Marisa. Boa noite. Boa noite, já fiz minha autodescrição, minha audiodescrição, é a narrativa do meu ser, que na verdade eu fiz, e eu busquei, enquanto a Leila falava, uma fala do Machado de Assis, em Primas de Sapucaia, quando ele fala, felizes os cães, que pelo faro dão com os amigos. E foi pelo faro que nós chegamos aqui no Machado de Assis, nesse encontro, nessa tríade, Leila, Beth e eu. Mas coube a mim falar do bem? Sim, também, mas falar do mal. O que é o mal? A tradição filosófica já disse o mal como uma realidade separada da única realidade existente, contrapondo em um outro momento ao princípio do bem. Essa visão maniqueísta do bem e do mal encontra ressonância imediata no texto machadiano, embora contenha uma ambiguidade bastante cética que transmite ao leitor uma aparente existência maciça do mal, ou antes, um predomínio do mal sobre o bem. Em Machado, está implícita a condição humana. Essa condição humana, a todo momento a gente volta a ela, porque estaremos falando da relação de Machado, inclusive, com Schopenhauer. E o que é uma inerente, uma implícita negatividade, inerente ao ser, a cosmogonia dos homens que têm sentimentos contraditórios. Por exemplo, vamos pensar, o coronel Felisberto e o Procópio de enfermeiro, conto já citado hoje aqui pela Leila. É aqui na obra completa do Machado, obra belíssima, sugiro que leiam, página 534, está escrito assim: não era culpa do coronel, bem o sabia, era da moléstia que o tornara assim rabugento e até mau. É como o Procópio falou do Felisberto, né? E até mal. Mas eu perdoava tudo. O pior foi a fatalidade daquela noite. Fatalidade, olha como ele fala do episódio da morte. Considerei também que o coronel não poderia viver muito mais, estava por pouco. E aí ele conclui, e quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes. Podia ser, era até o mais provável, não foi outra coisa. Olha a instalação da hesitação e da dúvida que Machado nos passa nesse momento. Mas, continuando nessa linha, vamos ver que o contraditório e o sadismo, já em Causa Secreta, que já foi mostrado para a gente pelo Wagner, só um minutinho, o Fortunato vai trazer para a gente uma cena terrível, mostrando o que é o predomínio do mal, do sadismo, em relação ao bem e à gentileza, que seria um elemento, para mim, de anteposição. O personagem Fortunato faz um sacrifício de um rato até a morte. E Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu. E ele ficou olhando para o rato meio cadáver, e o descia até a chama. E
Então, vocês vejam que, ciente que dificilmente as coisas modificam, o Machado já está mostrando como o sadismo é próprio da condição humana. Ainda nessa visão, vamos ver que dificilmente desarraiga os hábitos absurdos ou os hábitos maus, como nós vimos, como nós podemos ver num conto que eu amo, é um super conto, para mim aquilo passa de conto, vira uma novela, que é O Alienista. Um conto primoroso que o Machado escreve, discutindo a relação entre razão e loucura. No momento, no capítulo 1, o que leva o doutor Simão Bacamarte, no seu estudo da loucura, a concluir. São dois momentos primorosos no conto que eu ressalto. É a questão da pérola, é a questão do oceano, dentro da obra. Ele diz, a respeito da loucura, a loucura, objeto dos meus estudos, ela até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Loucura era uma ilha no oceano da razão. Começa a suspeitar que é um continente. Essa hesitação, essa mudança de posição que a gente vê na atitude do doutor Simão Bacamarte. Quem é o louco? O que está fora da casa verde ou que ficará dentro dela? Será a questão que vai aparecer. E ele começa a pensar que é um continente. Na página 260, complementa com uma metáfora que eu acho genial, a metáfora da pérola, quando ele diz, supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair a pérola que é a razão. Então, esse embate de encontrar razão e no meio da loucura. Então, é uma forma de tentativa de demarcar os limites entre razão e loucura. O mal é abalado, então, pela estrutura da relativização que o texto nos mostra. Vocês já viram ali no Alienista e já viram no texto anterior da Igreja do Diabo. Essa relativização do texto acaba por condenar as virtudes, a vulnerabilidade. Aí um outro momento belíssimo no Machado também, que é a teoria das franjas, ora de seda, ora de algodão. Nesse momento, o Machado vai nos mostrar que as virtudes têm uma vulnerabilidade porque as filhas do céu são em grande número comparáveis às rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Faz parte de um conto que eu até faria nesse seminário, mas tivemos o prazer de ouvir o Luiz nos falando, que é o conto A Igreja do Diabo. É um conto em que o diabo anuncia a Deus que ele vai fundar a sua igreja, mas que Deus fala, vieste afirmar, não é? A decisão não quer dizer que a igreja aí se funda. E nesse conto, no capítulo 2, página 370, dessa minha coleção de obra completa da Aguilar, ele diz, aí o vulnerável das franjas de algodão permite as raízes do mal que se conclamem, que se revelem seu absurdo, realizando o que nos diz, de novo, vamos citar a Sônia Brainer, porque o curso que nós fizemos foi sobre Machado de Assis e sobre os contos de Machado, né, Leila? É que vai revelar esse absurdo que a Sônia Brainer nos mostra a respeito da reflexão machadiana. A nossa querida mestre diz assim, fica evidenciado aos poucos o processo de narrar e refletir que visa a substância humana, meditação constante sobre a vida e seu conteúdo absurdo. Quando a gente fala absurdo, estão encaminhando para a questão do absurdo da condição humana que nós vamos ver na tradição de Schopenhauer. As virtudes, como nós chegamos a mostrar, passam através de um maniqueísmo cego, porque naquele conto anterior, quando as pessoas começam a praticar o mal, vão fazer as escondidas o bem, porque sempre há esse embate entre o bem e o mal. As virtudes passam, através do maniqueísmo cego, a serem vistas no reinado do mal, representado pelos vícios. Que vícios? Soberba, luxúria, avareza, ira, gula, inveja,
fraude, venalidade em si. Esse deslocamento é feito, nesse conto Igreja do Diabo, pelo diabo. Na divisão maniqueísta, ele é o representante do mal absoluto, que se assombra a deparar com a eterna contradição humana. A Igreja do Diabo, portanto, registra essa troca, essa hesitação que o Machado consegue passar para a gente. E vejam só, a Igreja do Diabo, nele, o homem vai ser ludibriado ou vai ludibriar o diabo? Ele o ludibria, reatando às escondidas os antigos laços que o prendiam às virtudes, como o amor. Olha, vai substituir, portanto, vício, soberba, luxúria, avareza, ira, gula, por amor, bondade, caridade. Esse é, na verdade, o primado maior da leivosia e da vontade do homem. A vontade em Machado, é importante falar em vontade, porque é uma referência do próprio texto de Schopenhauer, a vontade, tal qual sua importância para Schopenhauer, tem uma relevância no fluxo da ação, pois é temendo a vontade frouxa que Raimundo, já estou citando um outro conto, é o conto de escola que eu estou citando agora, que Raimundo acaba por iniciar Pilar no aprendizado da corrupção, e em consequência da delação por parte do fiscal Curvelo, que tinha os olhos em nós com um riso que me pareceu mau. Conto de escola, página 552. A posição filosófica machadiana tem suas bases, portanto, como estão vendo, tentando aqui inserir a questão para posteriores reflexões, tem sua base na concepção schopenhaueriana, que é esta: a vontade é a raiz metafísica do mundo e da conduta humana, ao mesmo tempo que fonte de sofrimentos. A vontade gera dor necessária e inevitável. Aquilo que se conhece como felicidade seria apenas, portanto, uma interrupção da dor? O ideal de felicidade passageira é temática inserida nos contos, por exemplo, pela figura da esposa desterrada no lar. Quem é a esposa desterrada no lar? É a pobre da dona Evarista, lá do Alienista, não é? Que o marido chega à conclusão que ela também tem que ir para a Casa Verde. Essa esposa desterrada no lar, a princípio, era uma feliz esposa, depois, a mais desgraçada das mulheres. Aquela que se contenta com migalhas de felicidade, ou essa que se contenta de migalhas de felicidade, como o amor adúltero da Rita de A Cartomante. Olha como é que a figura da mulher é tratada. Ou o prazer vindo patologicamente da dor alheia, que o sadismo que nós já levantamos, já foi analisado, do Fortunato na Causa Secreta, que o Wagner já nos trouxe. Porém, há uma relativização da influência recebida por Machado, há uma extrapolação de limites. Regando as ideias de empréstimo, aí é outra das teorias do Machado, eu já falei das franjas, já falei da pérola, agora aqui é do molho. Uma outra teoria do Machado de Assis que eu sempre cito, quando mesmo analisando outros autores, o que seria esse molho, o famoso molho, né? Que a gente rega as ideias de empréstimo no molho. O ficcionista transforma os aspectos que não correspondem diretamente ao seu caminho, fazendo como? Temperando, numa dosagem exata, a influência que recebeu, dando-lhe um caráter de contraponto. Machado de Assis, que se abeberou da filosofia e concepção do mundo, não só em Schopenhauer, ele buscou também isso no Pascal, no Montaigne, no Leopardi, nas leituras assíduas que ele fazia da Bíblia Sagrada, principalmente do livro Eclesiastes, Hamlet, Don Quixote, e alguns clássicos portugueses, gregos, latinos, ele acaba por criar sua própria forja, seu laboratório, que nos leva, inclusive, a uma repensagem do conceito de originalidade, quando ele próprio afirma que pode buscar a especiaria alheia, mas há de ser para temperá-la com molho
de sua fábrica, onde há interferência, portanto, do nosso grande Machado de Assis. Eu até lembrei-me que na literatura nós tivemos um número de romancistas e contistas que compartilharam dessas ideias schopenhauerianas. Por exemplo, Tolstói, Tchekhov, Zola, francês Zola, Maupassant, Proust, lembra até da Mémoire involontaire de Proust, os ingleses, Hardy, Conrad, Mogan, sem falar no argentino, Jorge Luiz Borges, que amamos tanto, o nosso brasileiro Machado de Assis, os poetas de língua alemã como Rilke, o inglês T.S. Eliot, dramaturgos como Bernard Shaw, Samuel Beckett, que é irlandês, o italiano Luiz Pirandello, e aí por diante. Mas a influência de Schopenhauer não para por aí. Nietzsche, por exemplo, disse ter se tornado filósofo devido à leitura de Schopenhauer, que ainda foi o ponto de partida de sua filosofia. Até indico que eu achei um texto sobre isso, que eu gostei muito, Educação, Disciplina Filosófica, Schopenhauer, o Mundo como Vontade e Representação, que é aquela coleção dos clássicos, dos filósofos clássicos, daquele de capinha cinza, de lá que eu retiro as ideias do Schopenhauer. Mas, na verdade, a fábrica machadiana, ela vai além de tudo isso, porque aquilo que ele faz, ele não tempera e deixa a fábrica dele, após o molho dele criar, fazer seu texto, sua fábrica produz uma filosofia desigual, ora séria, ora descontraída, como diz o seu personagem Brás Cubas, que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é, todavia, mais do que passatempo e menos que apostolado. Memórias Póstumas de Brás Cubas, para ir um pouco além aqui dos contos citados. A desigualdade, a variação de comportamento, o inesperado da filosofia de Machado é que captam a essência do homem, feita inegavelmente de contradições inconciliáveis. Eu me lembro que nos estudos do Drummond eu sempre eu buscava essa tradição schopenhaueriana lá também, quando ele diz, que o mal existe e que é preciso ver a impossível condição humana no nosso dia a dia. E aqui Machado nos traz tudo isso quando nós vamos ler um livro teórico maravilhoso feito pela nossa querida Sônia Breiner, que se chama Labirinto do Espaço Romanesco, Tradição e Renovação da Tradição Brasileira. Foi um livro publicado em 1880, de 1880 a 1920, e publicou em 1980. Ou ainda, o Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer, ou ainda, tem uma indicação imensa, A Eficácia do Molho Machadiano. Eu sugiro que se leia Edgar Allan Poe e Machado de Assis, um caso de literatura comparada, publicado no Suplemento Literário de Minas, ou leia-se a respeito das influências do molho machadiano num clássico, num teórico clássico da nossa literatura brasileira. Nada mais, nada menos do querido Afrânio Coutinho, nosso professor Afrânio Coutinho, quando ele faz Machado de Assis na literatura brasileira, no texto 66. E sugiro que vocês leiam os contos machadianos. Eu cortei um pouco, porque são 19h45, mas espero que as questões que eu levantei já suscitem uma reflexão a respeito do mal, atrelada à questão do tempo que a Leila apresentou. Muito obrigada a todos, e o nosso querido Piscinino, obrigada, as palmas, obrigada. Piscinino levantou a mão aí, Beth? Sim, mas antes de passar a palavra ao Piscinini, eu gostaria de agradecer a Leila e a Marisa pela brilhante explanação sobre um tema tão complexo. Levantar a questão do tempo em Machado e do mal em Machado é bem difícil,
né? Ainda mais porque, quando falamos em tempo, existem duas visões que nós podemos abordar. O tempo tematizado e o tempo estruturado numa narrativa, né? Então, trabalhar a questão da estrutura narrativa dentro da visão que se tem de tempo demanda muito tempo. E trabalhar a questão temática do tempo dentro dos contos, dos romances de Machado, quer dizer, tematizar o tempo, e Machado fez isso muito bem através de suas personagens, também demanda muito tempo. A Marisa chegou à questão do mal, né? Na realidade, para um escritor que se pautou em Schopenhauer, porque Schopenhauer foi quase um guia para Machado, e nós sabemos perfeitamente quem foi Schopenhauer. A filosofia de Schopenhauer é demasiadamente pessimista, e Machado caminhou nessa linha pessimista. Eu tenho uma passagem por Schopenhauer, que aos 15 anos, meu professor de português pôs um título no quadro para fazer uma redação. E ele colocou: A beleza é uma caveira enfeitada, Schopenhauer. Eu não consegui escrever, porque eu não conseguia, fiquei traumatizado. Schopenhauer, realmente, ele caminha numa linha muito pessimista, e Machado tinha o Schopenhauer como praticamente um guia, e caminhou nessa mesma linha pessimista, e o olhar dele para a humanidade é pessimista, e nesse olhar para a humanidade, o mal, o ser humano só pode ser visto não pelo bem, mas pelo mal. É uma diminuição, né? É mostrar a miserabilidade humana, a fragilidade humana em tudo que é possível, psicologicamente, moralmente, de toda forma. E o Machado caminhou não só nos contos, mas nos romances, né? Na própria crítica ele teve essa visão voltada para o mal. Então, realmente, a Marisa, a Leila, elas pensaram questões muito significativas e apresentaram essas questões para nós. Então, eu passo agora agradecendo muitíssimo, e eu passo a palavra para o Pitinini. Sim, temos que agradecer eu disse que seria uma tríade. Então, esse depoimento da Beth é extremamente importante para entender até a dificuldade que tivemos de ser concisas em temas tão longos, tão complexos, e achamos por bem pincelar e deixar que cada um complemente. Agradeço a boa vontade de sempre da Beth conosco, nos trazendo esse conhecimento profundo do nosso querido Machado, sabendo que essa noite de hoje foi filosófica, não é? Um pouco trabalhosa. Obrigada. Agora sim, pode continuar com Agora sou eu, né? Afinal de contas, eu também estava aí, nessa trinca. E, de fato, né, trabalhar Machado, de qualquer forma, é uma delícia. É bom e, ao mesmo tempo, é dificílimo, porque você começa a ter uma visão a partir de alguma coisa que você lê. E aí depois você vai ler a mesma coisa, a sua visão muda. Por quê? Porque ele é extremamente literário. Né? Que a literatura é nisso, é na possibilidade de significação. E dependendo de como você está, você próprio se pode se autoanalisar. Porque se uma hora você lê, achou isso, na outra hora você achou aquilo, por que será? O que tem na sua cabeça? Né? Então, isso é muito interessante, muito bom, gostei demais de participar com a Marisa, coisa que eu não faço, entre aspas, de participar com a Marisa e ter a querida Beth como nossa apresentadora. Obrigada, viu, Beth? Um beijo para você. Marisa, um beijo. E para todos aí. Agradeço a presença e estou às ordens para vocês. Maria.
faz a... Não, Beth, né? Vitune, é com você, querido. Boa noite. É muito difícil a gente comentar qualquer coisa a respeito de tão grandes estrelas de primeira grandeza da constelação do nosso sodalício. Olha, garanto que vocês, como eu, somos terrivelmente do bem e do mal ao analisar Machado de Assis. E dentro de um tempo que todos nós morremos. Olha, eu, quando propus falar sobre Machado de Assis, eu já tinha lido muito. Aí a Beth um dia encontrou comigo no laboratório do Curtis Vilela. Já preparou o seu texto? Eu disse que já. Isso há uns 2 meses atrás, mais ou menos, né, Beth? Aí eu fui rever o que eu tinha feito. Olha, é tanta coisa que eu só posso dizer que a palestra de hoje deixa por trás do tempo, do mal e do bem, e a complementação da Beth, um mundo incrível, um cosmo. Machado de Assis é um cosmo, porque não é apenas filosófico, não é apenas psicológico, não é apenas humanístico, ele é tudo. Ele é imenso. E outra, a condição como ele chegou lá. Isso é que assusta. Então, Leila, foi um prazer te ver tão lúcida falando sobre o tempo. Mas eu saí da fila. Foi um prazer muito grande ver a Marisa novamente falando aquilo que toca profundamente a vontade de aprofundar ainda mais o estudo de Machado de Assis. E me assusta a Beth falar que não conseguiu escrever sobre a cadeira. Ela? Ah, não acredito, Beth. Você é capaz de escrever sobre tudo. Eu só posso dizer o seguinte. Em si, sucesso absoluto. Nota 1000. Não vou falar mais nada. Um beijão para as 3. Piscininha, só para te responder uma coisinha. Eu era uma adolescente de 15 anos, encantada com a vida. Eu me olhava no espelho e me achava linda. Imagina eu olhar para aquela frase, a beleza é uma caveira enfeitada. Eu não conseguia produzir nada, eu era muito jovem para entender isso. É um fundo psicanalítico muito grande, você sabe disso, né? A gente comparar a vida da gente em termos de objetos. Às vezes, no tempo que a gente namora apaixonadamente, a gente pega uma rosa e é um momento sublime. Mas qual é o significado dessa rosa na entrega de alguém que está apaixonado? Você não fez mais do que podia, Beth. Você estava apaixonada pela vida. 15 anos. Ai, meus 15 anos. Eu não vou falar nada, não, porque não tem o que falar. Vocês são sucesso. Ainda mais falando de um sucesso tão grande a termo de cosmo, que é Machado de Assis. Boa noite. Obrigada, Piscinini. Obrigada a todos. Piscinini, muito obrigada. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de falar. Rosângela está com a mão levantada. Quem é Rosângela? É só levantar a mão, Rosângela, por favor, a palavra é sua. Que bom. Parabéns, Leila, parabéns, Marise, parabéns, Elizabeth. É um tema fantástico e mexe profundamente, não só pelo Machado, mas pela questão analítica, psicanalítica e filosófica que foi levantada aqui. Quando a gente vê em Machado, né, essa questão que ele coloca tão bem do mundo sob representação que Schopenhauer fala, ele vai além do pessimismo, porque o homem é luz e sombra,
E quando a gente percebe isso, né, numa educação que nós tivemos sempre em busca da beleza, e o Machado consegue trazer as nossas sombras da mesma forma que Schopenhauer fazia, né, que fazia o quê? A gente prestar atenção nas nossas dificuldades, nas nossas faltas e na nossa busca de melhorar cada vez mais. Então, a Schopenhauer, ele vai além, Marisa e Leila e Beth, além de um pessimismo, porque às vezes as pessoas pensam pessimismo só como um lado negativo. Não, é uma consciência da realidade tal qual ela é. Nós estamos vivendo muito esse momento, né? O momento está eclodindo a sombra, né? Mas é para despertar. Então, eu achei bacana demais, a Leila, né, nos desafiou a falar sobre o tempo. O tempo, ele vai entre a vida e a morte, a vida é criada, o tempo é criado pelo homem. Isso aí, Leila, que você fala, é muito fantástico. Que o tempo não existe no cosmos, né? O tempo existe na existência, no entre. Esse entre as coisas é muito encantador, né? E isso que você colocou foi muito bom. E o Machado, mais do que todos os, né, escritores, ele consegue situar no tempo, igual eu falei antes no curso, né, que eu dei, além do tempo, porque ele nos faz acordar para a realidade que é também sombria, né, Beth? E assim, o Schopenhauer, nesse sentido, que foi às vezes um pouco desprezado, e Nietzsche conseguiu vir e mostrar, né, exatamente o que o Schopenhauer falava, nos coloca na existência. E essa existência Machado faz com maestria, e vocês falaram com brilhantismo. Obrigada, eu tinha que colocar essas coisas, porque a filosofia me mexe, mas Machado mexe mais, porque ele consegue trazer todas essas informações, filosofia, literatura e psique dentro de uma forma simples, objetiva para falar. Então, fantástico. Obrigada por vocês serem tão, né, despertadoras de reflexão como foram agora. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Nós agradecemos a sua participação. A Maria Helena Sleutz está com a mão levantada. Maria Helena, a palavra é sua. Eu queria muito parabenizar a Leila e a Marisa. Claro que nós esperávamos, né, esse sucesso, essa forma de abordagem, que é bastante profunda, muito literária, e eu diria assim que sim, o tempo foi pequeno. Mas eu queria, assim, pegar um gancho no que a Rosângela disse, porque eu acho extremamente importante o que ela falou. Machado, assim, a minha visão, a minha leitura, tá? É que ele é um mestre na apresentação da dualidade humana. O tempo todo ele mostra isso para a gente, luz e sombra, e é o que somos, não é? E eu acho, assim, que ele bebeu em outras águas também, e águas muito importantes, como Dostoiévski, porque ele consegue sair daquela aura, né? Daquela aura de pessimismo, de muito realismo, ele consegue sair pela ironia, né? Ele consegue driblar tudo isso e dizer, estamos aqui, estamos vivos, não é? Então, ele é genial ao fazer isso. E vocês duas apresentaram muito bem um tema muito difícil, porque o tempo em Machado de Assis, nossa, é um curso inteiro, não é? E depois o mal em Machado de Assis é outro curso inteiro. Eu agradeço muito, tá? Essa contribuição bonita que vocês trouxeram para nós nessa noite. Já esperava isso, beijo grande. Agradecer, viu, Beth? Muito obrigada, Maria Helena. Alguém que já vai nos brindar, é a próxima que já é ela? Não sei, você deve apresentar o cronograma, né? A próxima será a Maria Helena com o Alienista. Que beleza. Depois será o Pitinini e depois a nossa querida Nazaré.
E fechando seria eu. Nossa, então nós teremos muito a acrescentar e avançar no que hoje tocamos, ainda de forma incipiente, que foi a questão do tempo e o mal, mas esperamos que tenhamos contribuído com vocês para essas reflexões. Ainda mais pós os comentários. Nós combinamos que deixaríamos uns 10 minutinhos para os comentários. Só um minutinho, Marisa, porque a Ceci, a nossa presidente, está com a mão levantada já faz tempo, então ela deve querer falar alguma coisa antes das considerações finais. Ceci, com a palavra. Obrigada, Beth. Não, eu estava pensando em aproveitar, fazer as minhas considerações, apresentar os meus cumprimentos e algum comentário a respeito, mas já finalizando a sessão. Quer dizer, se houver alguém mais que vá se manifestar, pode manifestar antes de mim, porque na minha fala eu já aproveito para fechar. Essas considerações aí não seriam preferivelmente antes da minha fala? Talvez seja, não, Marisa? Acredito que sim, Ceci. E teria muita coisa para ser dita, né? Mas realmente o tempo é pequeno e a abordagem apresentada, tanto pela Leila quanto pela Marisa, foi uma abordagem muito significativa e que dará margem para muita discussão, né? E haveria necessidade de mais tempo para que esse tema fosse melhor e mais profundamente trabalhado, e com a participação de todos. Eu acho que a Rosângela daria uma contribuição muito grande a esse tema, né, com a formação dela, e outros tantos, você com seu conhecimento, Maria Helena, Nazaré, Pitinini, e outros tantos que poderiam ampliar esse tema, que é um tema muito vasto. Antes de você encerrar, eu registro aqui os meus agradecimentos a todos, foi um prazer mediar. Eu gostaria de ter escrito mais, falado mais, mas eu fiquei muito atenta à palestra, que foi realmente rica. Então, eu passo a palavra agora à Ceci e conto com vocês na próxima semana, com a palestra da Maria Helena Sleudes, falando sobre o alienista. Boa noite a todos. Bom, o que eu tenho a falar é uma repetição aqui que tem acontecido a todos os nossos palestrantes. Eu tenho que agradecer, entusiasmada, muito orgulhosa de todas as apresentações que temos tido. Todas as apresentações têm sido brilhantes, e hoje também não seria uma surpresa em relação a Leila e Marisa, que são sempre brilhantes mesmo. Eu acho interessante que esse nosso curso parece que vai se complementando a cada palestra. Nós não estamos tendo essas apresentações em compartimentos estanques. Elas vêm se voltando a retornos a palestras anteriores, a alusões às palestras anteriores. Então, a coisa vem se encaixando e formando uma totalidade coesa a respeito de Machado de Assis. Eu acho que isso está sendo muito interessante, de nós não estarmos vendo cada obra separadamente. A coisa tem formado um todo. Muito interessante isso. E outra coisa que eu achei muito boa, como tem havido sempre essas questões de intertextualidade e alusões a outros autores. Então, hoje, mais uma vez, isso também aconteceu. Tudo é resultado desse autor riquíssimo que é Machado de Assis, porque ele que traz em sua obra o Lawrence Sterne com Tristram Shandy, o Poe, quando fala sobre o mal, o Poe falava em perversidade nos seus contos com muita frequência. Então, o caso do Schopenhauer também, né? Então, a riqueza da obra machadiana dá oportunidade a que os nossos brilhantes palestristas tragam também essas referências que aparecem na obra do Machado. Então, tudo isso torna esse nosso curso cada vez mais enriquecedor. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que têm se apresentado, e hoje, mais uma vez. E também com os agradecimentos a todos aqui presentes, contando com a presença até o final do nosso curso. Muito obrigada.
Frazão, eu pediria você, então... Marisa, você tem alguma coisa a dizer? Acho que depois que a presidente fala, a gente fica meio sem palavras, não é isso? Ela é muito eficiente sempre, né? Muito obrigada, né? Não estou vendo a Leila, mas ela está desligada o microfone. Mas tanto Leila quanto eu agradecemos a oportunidade e hoje eu fico extremamente feliz de ter a Leila falando aqui, ainda mais por esses últimos dias todos, o que ela tem passado, e ela presente, brilhante, linda, e eu o tempo inteiro atenta o que ela estaria dizendo. É muito bom, Leila, ter você como minha amiga, irmã e companheira de estudo. Obrigada. Continuemos. Continuemos, até que a indesejada da gente se aproxima. Não, vai demorar muito. Até que o Piscirini arranje outra fila. Eu acho melhor a gente fazer uma nova fila. Muito obrigada a todos. Obrigada, Beth, pela oportunidade de estar nesse curso. Obrigada, Ceci, pela sua eficiência como nossa presidente e sempre atenta aos meandros do curso, percebendo o nosso diálogo, esse dialogismo que a gente faz com as palestras anteriores, e eu só citei alguns dos autores com os quais nós teremos essa conversa do Machado. Boa noite, obrigada a todos. Marisa, não, só um minuto. Deixa eu falar. Pode falar, Leila. Deixa eu falar uma coisa. Eu inclusive, quando começo a ouvir essas coisas, e a Ceci se apresenta lá, eu fico me lembrando, quando eu tinha 12 anos, né, Ceci? 11, 12 anos, a gente fazia uma opção de coisas juntas. E as coisas juntas que a gente fazia, assim, a gente imaginava como é que a gente ia melhorar o mundo, né, Ceci? Muito idealistas. Pois é. Histórias em conjunto, compondo hinos em conjunto. Era isso. Então, é tão bom ter continuado, e você comigo, e eu com você também, tá? Parabéns a você por toda a sua E você gestão. Conosco. E você sempre conosco. E Isso sempre mesmo. linda. Obrigada. E brilhante. Foi maravilhoso. Obrigada, gente. Frazão, eu pediria a você para encerrar a gravação, já dando boa noite a todos. Boa noite.